Bom dia, quero saudar a todos os nossos irmãos e irmãs nesse domingo, o dia do Senhor, dia escolhido por nós cristãos para prestar o nosso culto de louvor e adoração a Deus, né? E nesse dia separado para o Senhor, temos a nossa escola dominical, um tempo para estudarmos um pouco a palavra de Deus, para meditarmos um pouco aquilo que Deus nos fala através da sua palavra. Nós estamos estudando uma revista que chama Maturidade Cristã, Fé, Experiência e Convivência. E vamos começar agora um segundo grupo, um segundo bloco de estudos, né? Que vai nos falar a respeito das marcas de uma igreja madura. O cristianismo é uma experiência relacional que nos liga a Jesus Cristo e ao próximo. Parte dessa experiência acontece por meio da nossa vivência como igreja, por isso é importante nós fazermos parte de uma comunidade e não deixarmos de congregar, como diz lá na carta aos Hebreus. Isto é, como comunidade de fé. Assim, ao pensar em maturidade espiritual, o aspecto coletivo é também importante, pois uma igreja madura é fundamental para o fortalecimento da espiritualidade pessoal e comunitária, assim para o serviço missionário. E só a igreja é que faz isso, né? A igreja que coordena esse trabalho todo missionário. Pensando nisso, preparamos algumas lições a partir das epístolas para estudar algumas marcas da maturidade da igreja. Nessa lição, vamos identificar aspectos fundantes para uma igreja madura a partir da carta à igreja em Éfeso. O texto da nossa lição se encontra lá em Efésios, capítulo 2, dos versículos 11 até o versículo 22, que nos diz assim, onde Paulo escreve assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se institulam circuncisos na carne por mãos humanas. Havia uma separação muito grande na igreja entre os provenientes do judaísmo e os gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo, né, o sacrifício de Jesus, igualou a todos. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado
ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Apesar do nome de Paulo constar no cabeçalho da carta aos Efésios, diversas pesquisas apontam que ela foi escrita por volta do ano 90 depois de Cristo, bem depois da morte do apóstolo, em meados de 64 depois de Cristo. Por isso, a autoria é atribuída a um dos seus discípulos. Acreditar a autoria a uma pessoa de referência era uma estratégia comum na época para garantir autoridade ao escrito. Alguns trechos do livro do profeta Isaías foram escritos por seus discípulos, né? São chamado proto-Isaías que eles falam. Mas era muito comum, porque dava credibilidade àquilo que estava sendo escrito. Quanto ao conteúdo, a carta traz as mesmas ideias da carta de Colossenses, e na mesma ordem, porém num estilo mais sofisticado e sem cordialidade direta da outra. A carta aos Efésios é chamada de carta do amor. Por se tratar de um escrito circular, o enfoque característico é a unidade de judeus e gentios na plenitude universal que está em Cristo. O capítulo 2, que nós lemos uma parte, apresenta a obra de Cristo como extensiva a toda a humanidade, e não somente ao povo judeu. Cristo trouxe vida e salvação para todas as pessoas, gentis e judias, que antes viviam segundo as inclinações da carne, sendo essa salvação fruto da graça divina e não obtida por mérito humano. A partir do verso 11, o autor reafirma o alcance da obra de Cristo às pessoas gentis, relembrando a sua condição anterior, sem esperança e sem Deus no mundo, enfatizando a adoção e a entrada dessas pessoas para o povo de Deus como cidadãos dos santos e família de Deus. Jesus agregou a todos. Esse trecho destaca também a abolição da lei em forma de ordenanças, o que inclui o ato da circuncisão, supervalorizado pelo povo judeu, que considerava este um requisito para fazer parte do povo de Deus, menosprezando assim as pessoas não circuncidadas. Os versos 14 e 16 destacam o teor da obra de Cristo, a nossa paz, que fez ambos os povos um, destruindo a inimizade e derrubando a parede da separação. Segundo a Bíblia de Estudo Almeida, essa última expressão pode se referir à lei mosaica, que era para os judeus como um muro de proteção e os delimitava como povo de Deus, separando-o de outros povos, literalmente. Havia uma segregação clara, né? E literalmente pode referir-se à parede existente no Templo de Jerusalém, entre o ato de fora e a parte inferior, e que excluía os não-judeus do templo. Havia um espaço onde os não-judeus podiam ficar. Jesus é a paz e ministra a paz entre os povos de tal maneira que o evangelho precisa ser vivido sem separação. E mais que isso, em unidade, como bem ilustram as figuras do corpo e do edifício firmado em Cristo. A maturidade da igreja se revela na maneira como ela valoriza a unidade, quer nas suas relações internas, quer na relação com as outras comunidades de fé. Uma igreja madura tem consciência de que é Cristo o seu Salvador. Portanto, desfruta da graça da salvação, compreendendo a sua pequenez, suas limitações, cuidando para não retornar às obras de outrora, reconhecendo que é parte da Igreja Universal e não o centro dela. Uma igreja madura, ao mesmo tempo que é formada a partir da maturidade dos seus membros, também promove o amadurecimento espiritual das pessoas que dela participam. Assim,
Maturidade espiritual reafirma o valor da comunhão e nos faz entender o compromisso de trabalhar radicalmente para a preservação da unidade. Muitas pessoas têm desistido de viver como uma comunidade de fé, ou quando não têm seus anseios atendidos, ou pela vivência de conflitos nesse espaço. Há muita gente que se afasta da igreja. Além disso, difunde-se a ideia de que a igreja já não responde aos anseios da sociedade. Isso não é verdade, né? Por isso, torna-se sem sentido. É preciso ter cuidado em não perder o sentido primeiro da comunidade. Ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E precisa caminhar, né? Nós fazemos parte desse corpo. Não dá para ficar separado. Não é verdade? O corpo de Cristo comprometido com a proclamação é a construção do seu reino por meio do serviço da compaixão e da celebração da fé em comunidade. Nesse sentido, ela só se fará desnecessária e ultrapassada quando o reino de Deus se estabelecer por completo, né? Como dizia meu pai, haverá dia em que a igreja do Senhor será uma só. Com certeza isso vai acontecer quando nós chegarmos lá no céu, né? Que é a nossa esperança, chegarmos ao céu, né? Nós perdemos um amigo, irmão, esses dias, e eu conversava essa semana lá com a esposa e a filha dele, o filho dele, e a menina dizia assim, o meu pai sempre dizia, eu estou preparado, né? Se Jesus me levar hoje, eu estou preparado. Vocês fiquem preparados. Eu vou transmitir o recado do Luiz para cada um de nós. Vamos ficar preparados. Vamos ter a convicção que ele tinha de que ele estava preparado, não é? Essa é a nossa fé, não é? Isso que faz doer um pouco menos a separação, né? Ele que era mais do que um amigo, um irmão, né? Éfeso era uma cidade de destaque no comércio e na política. Tornou-se uma espécie de centro missionário no trabalho de Paulo, possibilitando a plantação e consolidação de diversas comunidades de fé na região da Ásia Menor. Nos manuscritos mais antigos da carta aos Efésios, não aparecem as palavras em Éfeso. Isso indica que possivelmente a epístola tinha sido enviada a diversas igrejas na região da Ásia Menor através de cópias. Isso era muito comum, tá? As cartas serem passadas às várias comunidades. O nome para quem era destinado ficava em branco no original, sendo preenchido nas cópias que eram remetidas às comunidades. As igrejas localizadas na Ásia Menor estavam debaixo do pastoreio do apóstolo Paulo, que via nas cartas um instrumento de educação e pastoreio durante a sua ausência. Nós percebemos isso com muita clareza, né? Nas orientações de Paulo sobre a nossa vivência cristã. No capítulo 2 da carta, o autor afirma a importância da unidade para a vida em comunidade. Seu primeiro exercício é situar a heterogeneidade, variedade, do público para o qual a carta se dirige, pessoas gentis e judias, e colocá-las sobre a mesma condição. Uma divisão pedagógica desse capítulo foi assim considerada na Bíblia de Estudo Nova Almeida, atualizada. Salvação pela graça, por meio da fé. Capítulo 2, versículos de 1 a 10. Aponta a iniciativa salvadora de Deus para ambos os grupos, gentil e judeu, assinalando a salvação como obra gratuita de Deus e não meritória. Não há cumprimento da lei que nos possibilite a salvação.
Essa salvação abrange, inclusive, pessoas que antes não eram consideradas do povo escolhido de Deus, a saber, os gentios. Nos versículos 11 a 22 do mesmo capítulo 2, a unidade e paz de Cristo. A unidade é assinalada pela diversidade da comunidade que se torna uma em Cristo e é conclamada a viver em unidade, superando conflitos e preconceitos existentes, que eram muitos. Nessa segunda parte do capítulo, imagens como corpo e edifício são atribuídas à igreja. Trazemos algumas considerações sobre ela. Corpo, está no versículo 16. Essa figura reforça a unidade, um corpo e a diversidade, vários membros, como características da igreja, né? A carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, fala muito bem a respeito da igreja como corpo. Além disso, ser corpo representa não simplesmente a unidade entre as pessoas que compõem a comunidade de fé, mas a dependência total da cabeça. E essa cabeça é Cristo. Ele compara com o edifício. No versículo 21, a unidade e a subordinação são apresentadas a partir da imagem do edifício, tendo Cristo como pedra angular. Expressão relacionada a uma prática nas construções antigas, em que uma pedra era usada para ligar todas as partes de um edifício. Jesus é o alicerce que controla a disposição de todo o edifício e nos mantém de forma ajustada e segura. A partir dessas figuras, podemos entender que, por mais importante que os templos e prédios das igrejas sejam para a nossa espiritualidade, o santuário e a casa de Deus não são os edifícios sagrados, e sim as pessoas que fazem parte do seu povo. Nós somos a igreja, né? Deus habita em cada coração e entre as pessoas reunidas em seu nome. Ao apontar a unidade como fundamento para a igreja, o autor desejava combater as divisões, afirmando assim a unidade como traço distintivo de uma igreja madura e missionária. Unidade não significa que todo mundo tem que concordar, né? O Wesley falava muito em unidade na diversidade. Então, a nossa doutrina metodista ensina que a gente pensa, mas deve deixar as pessoas pensarem também, não é? Num tempo marcado por uma espiritualidade individualista e personalizada e pela desvalorização do hábito de congregar que nós estamos vivendo hoje, essa epístola nos convida a redescobrir a beleza da fé comunitária, da submissão mútua e da beleza de se ter uma companhia na caminhada da fé. Uma igreja madura não deixa de estar consciente das suas fragilidades, mas persiste em crescer tendo muito explícita a sua direção. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está lá em Efésios 4, versículo 15. A carta à igreja de Éfeso nos apresenta considerações importantes a serem levadas em conta quando a igreja se compromete em amadurecer na vivência espiritual, interpessoal e missionária. Uma igreja madura entende que a sua existência decorre da salvação pela graça e não nos méritos de seus membros e líderes. Não há o que possamos fazer por mérito próprio para alcançar o direito ou o privilégio de nos reunirmos com o corpo de Cristo. Assim, crendo, ninguém deve ser privilegiado ou desprezado em uma igreja. A nossa vivência deve glorificar o Senhor da igreja. Está lá em Efésios 2, 9. E não as pessoas. O importante na igreja não são as pessoas. Não é o pastor, o professor da escola dominical, o coordenador do Ministério da Administração. Né? Quem tem que ser valorizado na igreja é Cristo e o seu Evangelho.
A igreja é formada por pecadores e pecadores resgatados que, cuidando para não dar vazão às inclinações da carne, seguem reconhecendo o favor imerecido da salvação e trabalhando para que mais pessoas se aproximem dessa necessária experiência de fé. Uma igreja madura valoriza a unidade e reconhece que ela se sustenta para além das diferenças existentes. É Cristo quem nos une. Ele deseja que caminhamos na perspectiva da unidade. Portanto, uma igreja madura se compromete a superar as barreiras sem desrespeitar as diferenças. Não é? É a unidade na diversidade. Na diversidade, desculpa. A separação é desfeita quando nos rendemos a Jesus e nos tornamos seu corpo. Quando assumimos com coragem o desafio da convivência, permitindo que ele seja a nossa paz. Essa paz se consolida todas as vezes que nos reunimos e nos lembramos do seu sacrifício. Isso nos remete à ceia do Senhor, à comunhão, não é? Nos remete à Eucaristia. Uma igreja madura promove o crescimento dos seus membros. A obra da cruz tem a finalidade da salvação e a igreja está totalmente envolvida com esse propósito, que é a salvação. Infelizmente, hoje, eu estava lendo uma reportagem agora de pouco a respeito de líderes evangélicos no Brasil que estão muito envolvidos, ou mais envolvidos com a política do que com a pregação da palavra de Deus. Isso é muito complicado, isso entristece a gente. A igreja não devia se fazer esse papel. O Senhor estabeleceu ministérios, levantou pessoas e as capacitou para a edificação da igreja. Homens e mulheres, apesar de suas limitações, tornam-se instrumentos preciosos na proclamação e construção do reino de Deus. Esse é o propósito. Cada pessoa cristã deve buscar seu lugar na cooperação no corpo e, ao mesmo tempo, desfrutar da edificação mútua promovida nesse corpo pela intervenção de Jesus Cristo, que é a cabeça. Uma igreja madura se envolve radicalmente com o anúncio do reino de Deus e não com a política, especialmente a política aqui no Brasil, que eu publiquei outro dia no Facebook, não importa se direita, da esquerda, se do centro, se do meio, a política no Brasil é podre e a igreja não deveria se envolver nisso, a não ser que fosse para mudar essa realidade. E não é isso que nós estamos vendo. A igreja está se envolvendo, mas está se envolvendo na podridão também, infelizmente. Uma igreja madura se envolve radicalmente com o anúncio do reino de Deus, tornando-se santuário dedicado ao Senhor, habitação de Deus. A radical experiência de reconciliação e superação das diferenças vivenciadas dentro da comunidade de fé é um grande testemunho para as pessoas. Só assim a igreja é verdadeiramente capaz de manter-se aberta para que pessoas, por intermédio da graça de Deus, possam responder aos apelos divinos e experimentar o acolhimento do corpo de Cristo como sendo o acolhimento do próprio Senhor. O importante é crer em Deus. É que muitos dizem para relativizar a importância da vida em comunidade. Eu não preciso ir na igreja, eu creio em Deus. Porém, além de uma ordenança do Senhor de nos mantermos unidos como seus filhos e filhas, participar da igreja nos ensina sobre o valor da comunhão, o exercício do compartilhamento, a necessária consciência de que não somos centro de nada, mas parte de um todo. A vida em comunidade nos ajuda a perceber que a ação de Deus se dá no encontro, na convivência e no respeito às diferenças. Ao mesmo tempo, nos ensina que cada pessoa
têm contribuições a oferecer para o crescimento das outras. A convivência comunitária é importante, porque, entre outros fatores, nos leva a alcançar a maturidade necessária. Para a gente refletir quais são os desafios para alcançarmos a unidade da igreja, vamos orar. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, do nosso povo, da nossa nação, do mundo, né? A nossa pastora precisou viajar lá para Goiás, para a cidade dela, porque tem uma irmã internada na UTI, né, acometida dessa doença da Covid. Ela chama Neide. Oremos por ela. E oremos por tantas quantas outras pessoas que estão internados em estado grave nas UTIs dos nossos hospitais. Só aqui em Ribeirão Preto são mais de 300 pessoas nessa condição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, nós aqui louvamos pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia através do Teu Santo Espírito. Nós imploramos, Senhor, pela vida de tantas pessoas que estão enfermas, enfrentando essa doença, a Covid, e tantas outras, né, doenças que têm levado pessoas aos hospitais e têm levado pessoas embora, né, como aconteceu com o nosso amigo Luiz, né, nesse último final de semana. Que o Senhor cuide, Senhor, de cada pessoa, Deus, que perdeu um ente querido seu, confortando e consolando através da ação do Teu Espírito. Nós colocamos, Senhor, em especial, a vida da irmã da pastora Rosana, a Leite. Nós colocamos de um modo especial a família do Luiz, a Abel, a Larissa e o Luiz Henrique. Que o Senhor possa estar confortando esses corações. Cada um de nós dê um domingo abençoado na Tua presença, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todos os males. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja nos abençoando nesse dia. Amém.